Dentro do STF, Paulo, nós temos alguns grupos e alguns grupos de poder. O ministro Barroso talvez seja uma das figuras mais interessantes de análise. Por quê? Porque ele não integra a organização criminosa, eu vou falar assim, ostensivamente, a organização criminosa que foi instalada dentro do STF quando você nomeia, por exemplo, o advogado pessoal do presidente como um ministro da Suprema Corte, ou quando você nomeia o advogado do partido que não reunia o saber jurídico, o notório saber jurídico, como o Toffoli, ou quando você coloca um ministro da Suprema Corte como Lewandowski, que agora é ministro da Justiça, que também tinha um passado muito mais conectado à ideologia. O Barroso, ele integra um outro tipo. Por quê? Porque ele, de fato, na minha opinião, inclusive, ele talvez seja o mais progressista, ideologicamente falando, dos ministros da Suprema Corte. Ele é alguém que defende as pautas progressistas, a Agenda 2030 da ONU, etc., dentro de uma visão ideológica da nova esquerda, do neomarxismo globalista. Então, ele sim está muito alinhado com esse fenômeno que nós estamos vendo na Europa, principalmente. Ele tem uma convergência de opiniões, inclusive com essa ideia da nova ordem mundial propugnada por esse grupo de globalistas. Ele realmente acredita nessas pautas. Agora, quando ele fala nós derrotamos o bolsonarismo, ou quando ele fala perdeu o mané, não a mola, é óbvio que ele já está tomando uma posição partidária. Ele, por si só, com essas duas frases, ele já deveria até se declarar impedido para qualquer tipo de julgamento. Você está certo. Porém, é importante entender, Paulo, que quando ele fala essas duas frases, ele está se referindo ao bolsonarismo e a essa disputa como aquele grupo que deveria ser extirpado e afastado, como acontece na Europa, que são estigmatizados como extrema-direita, seja o partido, seja o grupo da Marine Le Pen na França, ou seja o grupo agora que está aí emergindo nas eleições na Alemanha, que estão acontecendo essa semana. Ele acredita de fato que Bolsonaro, Trump e tantos outros líderes nacionalistas, populistas, são um grupo a ser evitado. Então não é uma questão nem pessoal com Bolsonaro. Agora, existe dentro do STF, além desses que eu identifico como uma verdadeira organização criminosa, tentando agora, inclusive, desfazer os efeitos da Lava Jato, desfazendo os acordos de leniência, defendendo os interesses de grupos que foram condenados, e que tem vários deles, inclusive com escritórios de advocacia de parentes atuando em Brasília. Toda essa estrutura que a gente considera, no mínimo, imoral, também existe dentro do STF um grupo ideológico agora. Nós temos Flávio Dino, que representa, sim, a ideologia comunista. É diferente do Barroso, que representa a ideologia globalista. É um neomarxismo disputando com o marxismo antigo. E nós temos o grupo que está lá só por questão de dinheiro e de defender os seus próprios interesses. Então você veja que é um balaio. Aquilo ali não é simples, não é uma análise muito simplória de saber como é que seria esse julgamento. E vou além. Nós temos Donald Trump e o governo americano hoje que tem uma influência muito grande nesse processo. Você acha que esses ministros gostariam de não visitar mais o Pateta? Não visitar mais a Disney? Você acha que esses ministros, inclusive o Barroso, tem casa aqui no sul da Flórida, parentes, ele tem em nome de terceiros, não é só ele. Todos esses ministros sabem que se houver sanção do governo americano, eles não poderão somente restringir as suas viagens aos Estados Unidos. Não. Haverá, inclusive, bastante dificuldade para que essas conexões deles na Europa sejam persistentes. Eu lembro do ministro Gilmar Mendes. Como é que o Gilmar Mendes vai sobreviver sem o Gilmar Palusa em Portugal e sem suas conexões e a sua casa em Portugal, já que ele trabalha muito mais atualmente de Portugal do que do Brasil? Então você veja que esses ministros, Paulo, eles sabem que enfrentarão tempos difíceis se eles perseguirem Bolsonaro e reproduzirem o lawfare que foi feito contra o Trump. Porque isso que eles estão querendo fazer no Brasil é repetir o que foi feito contra o Trump. Só que tem um detalhe, né, Paulo? O Trump resistiu,
venceu e agora está desfazendo essa estrutura de lawfare, de perseguição política com instrumentalização da justiça, aqui nos Estados Unidos. E você acha que ele vai olhar o Bolsonaro sendo condenado e preso e não vai se ver, de certa maneira, reproduzido ao sul do continente, como se fosse um Trump tupiniquim? Olha, não vai dar certo. Eu acredito que o Barroso está falando é o seguinte: olha, nós precisamos achar uma saída, porque prender o Bolsonaro ou condenar o Bolsonaro pode agradar a ala mais criminosa, pode agradar até a ala mais ideológica que hoje eu represento ali com o Flávio Dino. Mas tem muita gente ali, Paulo, com interesses nos seus investimentos no exterior. Porque esses ministros da Suprema Corte, todos são ricos. Por quê? Não com o salário da Suprema Corte, mas por causa dessa estrutura que foi criada, na qual o que menos importa para eles é quanto eles recebem do cofre público, dos cofres públicos ali do Tesouro Nacional, Paulo.